O Brasil segue vivendo uma fase conturbada nas eliminatórias, com resultados que geram muitas discussões entre a torcida e especialistas. A seleção brasileira empatou mais uma vez, desta vez contra o Uruguai, resultado que deixa no ar o futuro da equipe e a gestão de Dorival Júnior. O time, que estava na sexta posição ao ser assumido pelo técnico, chegou à quinta, mas com um desempenho que não convence a maioria. Embora se fale em evolução, a sensação que fica é de que o futebol da seleção não avança na direção certa. O Brasil jogou um futebol instável, sem um esquema claro, o que resultou em um empate amargo. Durante o jogo contra o Uruguai, o Brasil entrou em campo com uma formação que parecia um tanto desorganizada, com 5 jogadores de beirada, o que acabou por deixar a equipe sem um verdadeiro comando no meio de campo. Em um cenário como esse, a atuação de Paquetá foi um dos pontos que mais geraram críticas, especialmente pelo cartão amarelo recebido logo nos primeiros segundos em campo, o que deixou o estádio em um clima de frustração. Para muitos, essa atitude simbolizou uma seleção desorganizada, sem poder de reação. A torcida, no entanto, fez o possível para apoiar, gerando até alguns momentos de alegria, como quando Paquetá entrou em campo e a ilha de Paquetá, em Salvador, entrou em êxtase. O time de Dorival Júnior parecia uma verdadeira bagunça, com mudanças excessivas que não resultaram em soluções. A escolha de Martinelli de volante, Rafinha de lateral esquerdo e a saída de jogadores como Igor Jesus, que pouco produziu, aumentaram a sensação de que o Brasil não tem uma identidade no campo. As mexidas de Dorival não trouxeram efeito algum, deixando a equipe ainda mais desestruturada e sem um padrão de jogo. Com o elenco cheio de jogadores talentosos, a impressão é de que falta alguém conseguir colocar essas peças em sintonia. Mesmo com a qualidade de atletas como Gerson, que até fez o gol brasileiro, o time continuou sem um foco claro. É difícil apontar um culpado específico pelo baixo rendimento da seleção. Apesar de Gerson e Rafinha terem se esforçado, o time parece carecer de uma organização sólida. Jogadores como Vinícius Júnior, que não apareciam durante o jogo, acabam ficando à mercê da falta de criatividade do time. Rafinha até tentou, com algumas boas jogadas e passes, mas a seleção não demonstrava consistência. A desorganização ficou evidente, especialmente quando Dorival começou a colocar mais pontas em campo, em uma tentativa desesperada de mudar o rumo do jogo. A falta de um centroavante de ofício e a confusão tática foram fatores que impediram o time de criar jogadas mais objetivas. O Brasil, no entanto, segue empatando em jogos importantes, como contra a Venezuela e o Uruguai. Isso levanta uma questão importante. O time realmente está evoluindo, ou estamos apenas assistindo a um ciclo de tentativas frustradas? A torcida, que sempre se faz presente e apoiando, já começa a questionar se o atual técnico é realmente capaz de extrair o melhor desses jogadores. Com a Copa do Mundo se aproximando, o time não pode continuar dando sinais de fragilidade. A crítica mais forte recai sobre a postura de Dorival Júnior, que não consegue criar um padrão de jogo. Embora o treinador tenha a seu dispor uma boa geração de jogadores, a falta de preparação e organização nas partidas se torna cada vez mais evidente. É uma situação difícil, pois a seleção brasileira precisa de alguém que seja capaz de coordenar todas as peças. No fim das contas, os resultados que poderiam ser mais positivos ficam comprometidos por uma tática que não parece estar funcionando. A situação no Brasil não é desesperadora, mas a pressão sobre o comando técnico só cresce. O time tem bons jogadores, mas a falta de uma linha de jogo clara e consistente é o grande empecilho. Jogadores que atuam em clubes de ponta na Europa, como Bruno Guimarães e Danilo, acabam não conseguindo reproduzir seu nível nas partidas da seleção. Essa diferença de desempenho é um reflexo da falta de um treinador capaz de extrair o máximo do elenco. Além disso, o técnico parece cada vez mais perder o controle da situação. As mudanças táticas e as substituições que não fazem sentido geram mais frustração. A cada jogo, as expectativas aumentam, mas as entregas são cada vez menores. Mesmo jogadores que entram no decorrer da partida, como Estevam e Luiz Henrique, não têm culpa da bagunça tática e acabam perdendo ritmo e confiança. A comparação com outros treinadores internacionais como Pep Guardiola é inevitável. Se a seleção continuar nesse caminho, talvez seja a hora de considerar técnicos estrangeiros para o cargo. O Brasil precisa de alguém que traga uma nova visão,
que seja capaz de criar uma identidade para a equipe e transformar essa geração promissora em um time vencedor. A insistência com técnicos brasileiros pode estar se mostrando um erro, já que a situação só piora a cada jogo. O jogo contra o Uruguai, que terminou em empate, mostra a total falta de comando da seleção. As falhas do treinador estão sendo expostas em todos os jogos. Jogadores que jogam bem em seus clubes não estão conseguindo se destacar quando vestem a camisa da seleção. A falta de organização e a escolha errada de peças, como a insistência em Paquetá, que além de ser ineficaz, também toma cartões de maneira recorrente, fazem com que o time pareça perdido. A crítica também se estende à convocação e à escolha de quem entra em campo. Dorival Júnior tem à sua disposição jogadores como André e Andreas, que apesar de não serem estrelas, poderiam trazer mais equilíbrio ao time. No entanto, o técnico continua insistindo em suas escolhas equivocadas, enquanto o time sofre com a falta de criatividade e organização. A incapacidade de formar uma linha de jogo está claramente comprometendo os resultados. Em uma seleção que tem o objetivo de ser competitiva, a falta de ideias e a ausência de um bom trabalho de preparação são visíveis. Não adianta dizer que o time está evoluindo ou que está sem tempo para treinar. O problema é claro: a falta de comando. Os jogadores precisam de um técnico que consiga fazer com que se sintam confiantes, que lhes mostre como jogar de forma coletiva e aproveite ao máximo suas qualidades individuais. Por fim, a situação da seleção brasileira é preocupante. O desempenho insatisfatório nas eliminatórias, combinado com a falta de um plano tático eficaz, coloca a equipe em uma posição difícil à medida que a Copa do Mundo se aproxima. A pressão sobre Dorival Júnior aumenta a cada jogo, e a questão é: até quando ele será capaz de manter o cargo? A resposta para isso está nos resultados que virão, mas a torcida já está cobrando mudanças. O que está claro é que a seleção precisa de uma nova direção, uma linha tática definida e alguém que consiga unir todas as peças de forma eficiente. Se Dorival Júnior não conseguir apresentar um time competitivo até o fim das eliminatórias, a chance de mudanças no comando da seleção será mais do que certa.